Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, né, que nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, na verdade, nessa mesma disposição de louvar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Tá feliz? Diz amém. Tá triste? Não diga nada. Brincadeira. É melhor que não diga, né? Porque suas palavras têm poder, sabia? Sabia que suas palavras têm poder? Sim, às vezes a gente fica dizendo: ah, minha vida está horrível. De fato, vai se tornar horrível se ainda não estiver, porque na verdade essa é a realidade. Nossas palavras têm poder e muito poder. Vamos lá continuar com esse culto maravilhoso? Quero saber se está dando para ouvir minha voz bem lá atrás. Tá tranquilo? Está dando para ouvir? Então tá bom. Sendo que eu não vou precisar gritar nessa noite. Querido, quero ler a Bíblia com você, só que o texto hoje é muito grande. Obrigado, Marcão. Vamos ler Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Depois sim, nós podemos cantar mais se vocês tiverem disposição, tiverem fôlego. Tem fôlego ainda? Tem? Amém. Gálatas 3. Vamos ler todo o capítulo, porque ficaria muito incompleto se nós lêssemos apenas alguns versículos. Quero dizer uma coisa. Muitos de nós precisam dar uma mexida na sua maneira de pensar de si mesmo, sua maneira de pensar sobre a palavra de Deus. E uma das coisas que nós precisamos fazer, queridos, é às vezes nos reprogramar. Quando eu disse para você que se você está triste não diga nada, é porque boa parte de nós só diz coisas negativas, até mesmo com relação a si mesmos. E isso não é bom para você, não é bom para a tua vida espiritual. A gente precisa ser um pouco mais positivo na vida, pensar melhor de si, né? Desejar ardentemente que o Senhor te abençoe, por exemplo, é uma delas. Hoje nós vamos ver um pouco sobre Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E ele caminhou por uma terra que Deus havia dito que seria dele. Ele caminhou por aquela terra crendo que seria dele e, na verdade, ele não chegou à posse daquela terra. Nós precisamos, queridos, muito, dar cada passo aqui nessa vida com fé, muita fé. Amém? Todos encontraram Gálatas 3? Diz assim: ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé,
nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita. E foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Agora que você sabe quem você é, ore por alguém. Quero pedir que você tenha liberdade para sair do teu lugar, ir lá atrás e orar por alguma pessoa. Eu peço que você, olha se tem um visitante aqui nessa noite, e quero pedir que você se aproxime de um visitante nessa hora, e você seja um instrumento, um representante desta igreja, para orar por alguém. Ô Sara, você não é visitante mais não, tá? Aproxima de uma pessoa, mesmo que você não conheça, e seja um instrumento de Deus para abençoar, querido. Eu sou sincero com você, eu não sou um pregador digno da tua presença aqui, você veio aqui por causa da presença de Deus. Por isso é que eu quero que você aproxime de alguém, seja um instrumento de Deus. É provável que você tenha passado na frente de várias igrejas, mas Deus te trouxe aqui, e para nós isso é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande ter você conosco hoje. Mas eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus inunde o teu coração de tal maneira que o Senhor te abençoe e te guarde e te fortaleça. Não deixe ninguém sozinho, por favor. Aproxime de alguém. Não deixe ninguém sozinho, por favor. Ore por alguém. Eu preciso que cada pessoa ministre sobre a vida de alguém. Não tenha vergonha. A gente precisa largar a timidez, a vergonha de lado. A timidez e a vergonha de ministrar sobre as vidas é instrumento de Satanás para não te abençoar. Porque a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, não foi dos amigos de Jó. Então quando eu te peço para orar para alguém, Deus não está pensando no outro, está pensando em você. Deus quer mudar a tua sorte. E possivelmente Deus também quer te dar como foi com Jó, te dar 2 vezes mais, te dar duplicadamente as bênçãos que você imagina que Ele possa dar. Comece a orar, querido, por alguém. Comece a orar. Comece a abençoar. Deixa Deus te usar. As mulheres cantaram aqui essa frase, e eu quero te pedir, permita que Deus te use para abençoar. Talvez na tua mente venha o seguinte pensamento: eu estou muito em pecado para abençoar alguém, eu estou cheio de pecado para poder orar por alguém, mas eu quero repreender esse sentimento, este pensamento. Ninguém é tão pecador que não possa interceder
E ninguém é tão santo que não precise da intercessão e da oração de alguém. Pai querido, muito obrigado. Coloco cada vida que aqui está nas tuas mãos, Senhor. Eu estou agradecido a Ti pelo privilégio e a honra da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. Meu Deus, são bênçãos incontáveis que o Senhor conseguiu para nós, o Senhor conquistou naquela cruz. E eu quero colocar nesta hora, Senhor, cada vida que aqui está mais uma vez nas preciosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço o manifestar da tua graça, do teu poder sobre cada vida, Senhor. Nós pedimos a Ti o poder que o Senhor disse que daria à igreja, a igreja vitoriosa, a igreja que jamais será vencida. Eu quero Te pedir esta graça, este poder, para podermos repreender toda hoste maligna. Neste momento repreendemos todo o espírito que tente se alojar nos ouvidos para impedir que ouçam. Oh meu Deus, vai de encontro a cada vida, abra as mentes e os corações para ouvirem a pregação da palavra do Senhor, porque segundo o que nós acabamos de ler, a fé vem pela pregação da palavra e não por causa da lei. Por isso eu te peço, Senhor, abra os corações, abra as mentes. Clamamos a Ti também para que as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu seja lembrado diante de Ti para cada um de nós nesta hora. Senhor, somos descendentes de Abraão pela fé, como nós acabamos de ler, e nós clamamos as bênçãos do Senhor sobre Abraão, as bênçãos do Senhor sobre Isaac, sobre Israel. Clamamos nesta hora, ó Deus, lembra-te das promessas que fizeste ao teu filho, ao teu servo Israel. Lembra-te destas promessas e faça com que venha sobre nós agora o cumprimento de cada promessa para a glória do teu nome. Ó Deus, que a pregação da tua palavra alcance corações que sejam salvos, libertos, Senhor, liberto do pecado, liberto de toda maldade. Ó Deus, sabemos em quem temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que tudo aquilo que nós imaginamos que o Senhor possa fazer. Muito obrigado, bendito é o nome do Senhor. Eu te agradeço e peço que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e nos abra os olhos, abra as mentes, Senhor, para a verdade da tua palavra. Ó Deus, eu peço a Ti que vidas se decidam aos pés do Senhor nesta noite, que vidas se reconciliem com o Senhor para a glória do teu nome, que vidas aceitem Jesus como Senhor e Salvador, que seja uma noite de libertação, de salvação, de reconciliação, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja poderoso para libertar nesta noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Muito obrigado, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, mas esta vez nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus é muito bom, amém? Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu não sei quantos aqui, em algum momento, já tiveram alguns sentimentos, tais como, por exemplo, aquele sentimento de estar atrapalhando tudo. Alguém já sentiu assim? Aquele sentimento de que, meu Deus, eu só atrapalho, enfim, minha presença, ela atrapalha. Eu não sei quantos aqui já sentiram isso. Quantos já sentiram que não estava querendo incomodar, na verdade? Esse sentimento assim, eu estou incomodando, eu não sei, são coisas que a gente pensa sobre nós mesmos, e o que eu queria que você meditasse nessa noite, até quando elas são boas para a tua vida. Às vezes o cansaço, já se sentiu também aquele cansaço terrível, aquele cansaço que não consegue mover, não consegue continuar numa rota, num projeto, não consegue ir em frente, tomado de um cansaço absurdo que você não conseguiu entender, por exemplo, sentindo-se que muitas vezes você é capaz de produzir mais, mas não consegue, não vai em frente, não anda, dificuldades para decidir, tomar decisões. São coisas, queridos, na vida da gente que nos acompanham, e às vezes a raiz dessas questões, elas chegam a ser espirituais.
E na verdade elas acabam nos levando a negligenciar, olha, presta atenção, nos levam a negligenciar o chamado de Deus para a nossa vida. A gente vai adiando, vai deixando para amanhã aquilo que o Senhor espera de nós. A gente vai negligenciando esse chamado. E eu diria que cada um de nós tem um chamado específico. Além do chamado que é coletivo, que o Senhor tem para cada um de nós nessa vida, Deus tem chamados específicos para a vida de cada um de nós. Ninguém está neste mundo por acaso. Amém? Ninguém está neste mundo por acaso. Ninguém, não, nada está neste mundo por acaso. Não pense que Deus fez as águas, criou águas e mais águas e mais águas, só porque Ele queria fazer as coisas ficarem bonitas para nós, ou complexas demais. Deus tem um propósito. As águas acima de nós, nas nuvens, as fontes, as águas do mar, as águas dos rios, dos lagos, dos riachos, enfim, existe um propósito em tudo. E eu queria que você pensasse: Deus tem um propósito na tua vida. Amém? Deus tem um propósito na tua vida, mas essas coisinhas que eu mencionei, cansaço, pensamento de que está incomodando, de que está atrapalhando tudo, são pensamentos negativos que te jogam para baixo e que na verdade te paralisam, não permitem que você caminhe. E muitos de nós começam um projeto, anda bem e depois se perde no meio do caminho e não conclui. Seja lá um curso, seja um relacionamento, vai bem, do nada aquele relacionamento é frustrado, termina, acaba. Eu queria te dizer, querido, não demore em descobrir o caminho de volta, o caminho para a bênção de Deus na tua vida. Não demore a colocar a tua vida nos eixos, vamos dizer assim. Não demore a se colocar na vontade de Deus para a tua vida. Preste atenção no que Deus quer para você. E não deixe esses pensamentos insistirem na tua vida. O tempo passa. E na verdade, eu vou ser sincero, o tempo, ele é cruel. O tempo não volta atrás. Sabia? Quem aqui já voltou atrás em alguma coisa na sua vida? Eu já voltei num punhado de coisa. Quem já voltou atrás? Pouca gente já voltou atrás? Eu voltei atrás em muitas coisas, vou te dizer. Mas tem uma coisinha que não volta atrás, é o tempo. Se tem uma coisa que crente que conhece o Senhor e a palavra não pode viver, é de nostalgia. Ai, mas naquela época, como era bom. Não, querido, não existe isso. Ou você aproveita o dia de hoje, ou vou ser sincero, amanhã será tarde demais. Pastor, que dramático, hein? Fiquei dramático de uma hora para outra aqui, mas é a realidade. E tem muitos sendo escravizados por este espírito paralisante, que na verdade está dentro da tua cabeça, insistindo. Por isso eu disse para você no início, que nós precisamos nos reprogramar. Precisamos reprogramar nossa maneira de pensar sobre as Escrituras, pensar sobre nós mesmos. É preciso dar uma reprogramada. E muitos de nós então têm sido vítimas de diversas maldições, e tem algumas pessoas que têm amaldiçoado a si mesmos com as suas palavras. Tenho chamado a atenção da igreja nesses últimos dias para essa questão séria de amaldiçoar a si mesmo com palavras. Tem palavras que nós falamos de nós mesmos e que a gente precisa rever cada uma delas e quebrar e anular o efeito dessas palavras. Eu brinquei com a igreja num desses dias, não sei se quinta ou se ontem, e fiz a seguinte pergunta que eu vou fazer outra vez. Quantos aqui, por exemplo, já levantou de manhã e quando a primeira coisa deu errado, falou assim: nossa Deus, levantei com o pé esquerdo hoje? Quantos aqui já falaram isso? Pouca gente, mas eu acho que tem mais gente que fez isso. Querido, são palavras que você profetiza para a tua vida. Levantei com o pé esquerdo. Claro, né, irmãos, que os irmãos entendem bem, essa é uma força de expressão. Não quer dizer que a pessoa levantou e colocou o pé esquerdo primeiro no chão, não, nada disso. Ela quer dizer que hoje eu já levantei comigo, tudo dando errado. Só para você ver que é uma palavrinha que você fala,
Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa. A Bíblia fala que tem uma pessoa que é capaz de saber todas as coisas. Só existe uma pessoa que é capaz de saber tudo, que é onisciente. Quem é a pessoa que é onisciente, que sabe tudo? Sabe o pensamento, sabe o que está lá na tua mente, no teu coração, sabe o que você está pensando em fazer e agora. Só tem uma pessoa que sabe. Quem é? Glória a Deus, amém. Falaram forte e bonito, só Deus. Se só Deus pode fazer isso, a Bíblia inteira vai dizer, o salmista diz isso, que o Senhor sonda e conhece bem o coração dele e tal. Quando eu me deito, eu me levanto, o Senhor sabe de tudo. O Senhor vê que só Deus sabe. Se só Deus sabe, presta atenção no que eu vou te dizer. Se só Deus sabe de tudo, o diabo sabe de tudo também? Sim ou não? Então, querida, é aí que eu quero chegar com você, com as suas palavras. Se só Deus sabe tudo, o diabo não sabe o que passa na tua mente, nem no teu coração, mas ele sabe o que você fala com a tua boquinha, e ele sabe do que você faz. Por isso tem uma canção infantil, muito antiga, acho que é antes da minha infância, que fala: cuidado, boquinha, no que fala. Já ouviram essa canção? Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Claro que fala o olhinho, fala o ouvidinho, né? Fala a mãozinha, fala o pezinho, onde pisa. Querido, você está me entendendo? Diz amém. Você precisa então reprogramar. Tua boca pode ter falado coisas com relação a você mesmo e você colhe. Quantos aqui já olharam no espelho e falaram: eu sou feia mesmo? Você já fez isso, Marco? O Marco está falando que muita gente. Eu perguntei se ele não. Eu sou feio mesmo. Eu sou gordo mesmo, eu sou careca mesmo. Não precisa de falar mentira. Mas também, você está entendendo, querido? Eu falei para os irmãos aqui que quando eu estudava psicologia, eu ainda estudava, eu estava na clínica escola, e aí eu atendi uma menina com distorção, né, de si mesma, a forma como ela via ela mesma. A menina era magrelinha, bem magrelinha mesmo, 14 anos, e no atendimento, o problema dela é que ela era gorda. E eu olhei aquele corpo, é o meu primeiro atendimento, tá, irmãos? Um dos primeiros, então eu não estava ainda preparado para aquilo, né? Estava me preparando, e eu olhei e pensei comigo: onde essa menina está vendo gordura? Mas ela se via gorda. E você sabe de uma coisa? Nem o psiquiatra tinha conseguido, nem eu consegui convencê-la de que ela não era gorda. Nem a balança, quando ela subia, convencia, nem o espelho convencia. Aí eu me dei conta de que você é aquilo que você pensa de si mesmo. E ninguém te convence. E até Deus tem dificuldade de te convencer. Se você pensa que você é um pobre coitado, uma pobre coitada, é difícil te convencermos que você não é. Se você pensa que é miserável, pensa que não consegue nada, que vai dar errado para você, todo mundo casa, mas você não casa, todo mundo se dá bem na vida e você não dá, todo mundo arranja um bom emprego e você não arranja, fica difícil psicólogo, psiquiatra e até Deus te convencer, a menos que você se reprograme e permita que algo novo aconteça na tua vida, amém? É por isso que 2 Coríntios vai nos ensinar 5,17, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário rever, irmão, irmã, a forma como você se vê, a forma como você entende, a forma como você caminhou até hoje, porque você pode estar colhendo algumas coisas
dramáticas, tristes na tua vida, porque você, a vida inteira, acabou professando coisa desse tipo para a tua vida, aceitando coisas que te disseram, e talvez você, depois de aceitar, você agora acaba mesmo até falando essas coisas, porque existe uma pessoa que ouve aquilo que você fala, e tem uma outra pessoa que ouve aquilo que você pensa. Você sabe que quem ouve o que você pensa é Deus, mas quem ouve o que você fala, o inimigo ouve, eu ouço, nós ouvimos. E a gente precisa aprender a mudar isso. Pastor, como é que nós vamos mudar? E hoje eu te trago esse textão todo que nós lemos aqui, para meditar um pouco nesse texto e te mostrar que Deus diz algumas coisas com relação a você, igreja. Você precisa saber isto que a Bíblia diz e tomar posse disto em nome de Jesus. Se eu perguntasse aqui, quantos judeus tem aqui? Quantos hebreus tem? Quantos que levantariam a mão? Quantos descendentes de Abraão tem aqui? Está vendo? Eu só vi 2. Porque você não entendeu o que nós acabamos de ler. Você precisa se reprogramar. Amém? Amém, igreja? Você está com medo ainda. É esse medo que está te destruindo. Claro que não temos tempo para discorrer tudo. Mas aqui está dizendo que todos aqueles que são da fé são descendentes de Abraão. Amém? Repete comigo. Todos. Tá pouco. Só uma partinha aqui assim que disse, ó, se eu fosse desenhar um mapinha, eu desenho aqui assim, ó. Vamos lá. Todos que são da fé são descendentes de Abraão. Agora você vai dizer, eu tenho fé em Cristo Jesus. Portanto, eu sou descendente de Abraão. Porque a Bíblia me diz. Tem que reprogramar, querido. Tem que reprogramar pela palavra. Tudo aquilo que foi prometido a Abraão é para você. E se você for notar, Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele. É por isso que este texto de Gálatas está escrito para nós, para nos garantir isto. E Deus deu a Abraão o quê? Só para a gente pensar um pouquinho. Deus deu a Abraão terras, riquezas, bênçãos infindáveis, acesso a ele, porque ele alcançou a graça de ser chamado amigo de Deus. Então, querido, ele é detentor de bênçãos celestiais e você precisa se reprogramar para tudo isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas você desistiu rápido? Eu fiz você repetir comigo, já desistiu? Querido, a gente precisa de uma reprogramação. O próprio Paulo, quando foi escrever, ele diz, se alguém vos apresentar outro evangelho que não seja esse que eu acabei de colocar para você, seja anátema. Não aceite. Este é o evangelho da graça. Este é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele nos alcançou todas as bênçãos em Cristo Jesus. E estendeu para nós todas elas. Não é à toa que Marcos capítulo 16 vai encerrar com o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, estes sinais seguirão aos que creem. Amém, igreja? Quem crê diz amém. Esses sinais vão seguir, imporão as mãos, expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Querido, essas promessas de Deus para a tua vida, e você não pode continuar pensando nada menos do que aquilo que a palavra diz que você é. Amém? É necessário essa reprogramação, mas na verdade, pare e pensa comigo, que o apóstolo Paulo acabou usando aqui nesse texto, um tom muito dramático mesmo, para chamar a atenção daquele povo, exatamente com relação ao que eles entendiam da fé em Cristo Jesus. Presta atenção, que eles haviam se desviado, queridos, de alguns princípios mais básicos da fé em Cristo Jesus. Tanto que ele chega a dizer assim, no versículo 3, olha o que ele diz, vós sois tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ele estava ali, de uma certa forma, dramático demais. Olha o que ele diz no primeiro versículo, ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Tem alguém que tem uma tradução diferente, hein? Do versículo primeiro,
capítulo 3 de Gálatas, primeiro, a minha diz: ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Hein? Induziu? Para e pensa, o que quer dizer induzir, enfeitiçar, encantar? Paulo estava dizendo: gente, vocês estão encantados, vocês estão enfeitiçados, vocês perderam a noção. E eu queria que você prestasse atenção, queridos, numa coisa que Deus manda te dizer nessa noite. Muitos de nós perdeu a noção de, na verdade, o que é que Cristo conseguiu para você lá na cruz do Calvário. Boa parte de nós perdeu a noção do que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Não vou enumerar aqui todas as coisas que Cristo conquistou para você, mas todas elas têm relação com as bênçãos que Deus deu para Abraão. E olha lá, você quando for ler sua Bíblia lá em Gênesis 12, você vai ver que é lá que Deus assume um compromisso com Abraão. Na verdade, Abraão nem se chamava Abraão ainda, se chamava Abrão. E Deus virou para ele: sai do meio dos teus parentes, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Todas as famílias. E deixa eu te perguntar, todas as famílias da terra, você está incluído ou não? Quem está incluído aí diz amém? Amém. Glória a Deus. Então a gente precisa reprogramar, para que quando vier os pensamentos pessimistas, que eu escrevi algum deles aqui, quando vier aquele sentimento que você está atrapalhando tudo, que você lá naquela casa, naquele trabalho, naquele ambiente, você só incomoda, e você começar a pensar que está cansado, que já não produz tanto, dificuldade para decidir, para caminhar, quando você começar a pensar tudo isso, você vai voltar para a palavra e vai: opa, peraí, eu não sou nada disso, eu sou um descendente de Abraão pela fé, eu sou herdeiro da promessa. Eu estou aqui para abençoar, estou aqui para mudar esse lugar, estou para mudar esta casa, mudar esse ambiente, mudar esse trabalho. Eu sou abençoado de Deus, eu estou aqui para abençoar, e é isto mesmo que eu vou fazer. Amém, querido? Amém? O crente precisa pensar assim. Então eu quero que você pense comigo que Paulo começa um pouco bravo, dramático, triste, mas ele logo em seguida vai dizer algo que é de importância para nós. Ele abre o nosso entendimento quando ele começa a discutir com os Gálatas. Neste texto, Paulo está discutindo com eles e mostrando para eles que a lei nada pode fazer com relação à salvação. Não posso pensar com você versículo por versículo, mas ele está discutindo duro com eles, dizendo: olha, a lei morreu, a lei não tem valor, a lei acabou, a lei não pode mais nada. Então nessa discussão com eles, é que ele pergunta: quem é que encantou vocês, quem enfeitiçou vocês, quem induziu vocês, porque vocês começaram no Espírito e agora estão terminando na carne. Vou te dizer uma coisa, querido e querida, preste atenção no que eu vou dizer. A maioria de nós não consegue vencer sequer o pecado, porque vive debaixo da lei e não debaixo da graça. Porque esse mesmo texto que nós acabamos de ler diz aqui, que todo homem que quiser viver pela lei, terá que cumprir cada item da lei. Agora o que quiser viver pela graça, está livre de todas as leis, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ninguém dá um glória a Deus? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você crê, diz amém. Então a lei acabou. Mas a maioria de nós prefere viver debaixo de regras. Eu fico com muita dificuldade quando as pessoas querem que eu coloque regras. Gente, a gente não precisa de regras, a gente precisa de Cristo, da fé. As pessoas gostam de uma igreja que tudo não pode. Sabe, as pessoas gostam de uma igreja cheia de proibição. Isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Querido, a lei diz aquilo que pode, o que não pode. Mas se você é da fé, a lei está dentro de você. Aí ninguém precisa te dizer o que pode e o que não pode. Você sabe, porque você é da fé. É a fé em Cristo Jesus. E a lei já morreu. Você não tem dificuldade mais com a lei. Amém, queridos? Amém? Todo aquele que coloca a lei de trânsito dentro de si, ele não infringe a lei de trânsito, porque a lei de trânsito está dentro dele.
Agora, aquele que quer viver debaixo da lei, ele vai ficar sempre olhando placa e com aquela dificuldade e com aquele problema, e ele vai acabar passando sinal, ele vai acabar criando situações difíceis. Mas quando nós amamos a lei, a gente coloca a lei dentro de nós e a gente cumpre a lei numa paz, num amor, numa graça, numa tranquilidade. A lei é má? Não! A lei não é má. A lei, ela é boa, mas ela não resolve o problema. Sabe o que a lei faz? A lei só sabe mostrar para nós que algo a gente não pode fazer. Não é? Se você estiver dirigindo uma via e não tiver placa nenhuma, numa rodovia, numa grande pista de rolamento, deixa eu ver se isso, de uma cidade para outra, vamos dizer assim. Se não tiver placa nenhuma nela, uma via asfaltada, você vai pensar que a velocidade é quanto lá? Não, tem que ser motorista para também falar. Vamos lá, você é motorista, está dirigindo uma pista de uma cidade para outra, aqui no interior de Minas Gerais. Você vai olhar, a sua velocidade será quanto mais ou menos? Pode falar, motoristas aí? Sim, aí você vai imaginar que é quanto? Em geral. Então você vai colocar isso no teu coração. É tanto. Não, é 80, é 90, é 100, 110. Agora, se tiver uma placa dizendo que a velocidade máxima é 80, o que acontece? O que você tem que fazer? Está vendo, querido? Então aquela placa só vai servir para quê? Para mostrar para a gente que a gente não pode. Ela vai falar, ó, não passa de 80, porque a velocidade máxima é 80. Não é assim, querido? Não é isso? Então o que a lei vem trazer? O apóstolo Paulo discute isso. A lei só veio mostrar para ele que ele não pode fazer. Quando não tinha lei, todo mundo fazia o que queria. Mas por haver a lei nos traz a consciência, o que é errado e o que é pecado. E eu venho te dizer que boa parte de nós, queridos, ainda hoje está vivendo debaixo da lei. Mas aí eu me refiro agora não a qualquer lei, estou me referindo à lei de Deus para a nossa vida, aquela lei que foi dada lá atrás no Velho Testamento. A maioria de nós quer viver dentro daquele negócio, isso pode e aquilo não pode. E o apóstolo Paulo estava discutindo isto com eles e colocou para eles o seguinte, para o povo de Gálatas, o versículo 5: aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Preste atenção, é uma pergunta que Paulo está fazendo, versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito é o que opera, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viu? Uma pergunta. E é claro que ele vai responder, por quê? Não é pela lei, querido. Pela lei não há operação de milagres, é o que Paulo está dizendo. Pela lei não há sequer o derramamento do Espírito, é o que está dizendo no versículo 5, olha, aquele que vos dá o Espírito é o que opera milagres, olha, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, o faz não pelas obras da lei, mas o faz pela pregação da fé. Essa é a diferença de uma igreja cheia do Espírito e de uma igreja não cheia do Espírito. Essa é a diferença entre um crente renovado e um crente que se mantém debaixo da lei. Porque o que segura debaixo da lei, como nós acabamos de ler, não vai haver naquela vida o derramamento do Espírito e nem vai haver naquela vida milagres. É o que nós acabamos de ler. Por isso eu trago para você nessa noite, você precisa se reprogramar. Nós precisamos nos reprogramar. Se insistimos em vivermos debaixo da lei, não vai haver derramamento do Espírito, não vai haver liberdade na tua vida, não vai haver libertação na tua vida, não vai haver novidade, não vai haver fluidez de Deus na tua vida, não vai haver entendimento da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada fala de coisas espirituais, e em 1 Coríntios o apóstolo Paulo coloca muito bem, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e sem a unção do Espírito Santo de Deus, você vai ler a Bíblia a vida inteira, vai concluir a leitura 300 vezes da Bíblia toda, e você vai continuar a mesma pessoa, sem milagres e sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque se eu estiver aqui na frente suando, como vocês estão vendo,
tentando trazer para você a palavra, e você não estiver aí, cheio do Espírito Santo de Deus, para receber do Espírito Santo de Deus o que ele diz, você vai sair daí da mesma maneira como você entrou. E vai sair, ainda vai falar que o culto foi ruim, quando na verdade é a tua vida que está agarrada debaixo da lei. Abre lá a tua Bíblia, eu quero ler com você esse versículo 5 outra vez, porque isso é chave para nós. Eu não posso falar para você simplesmente. Olha aqui que diz o verso 5. Aquele que vos dá o Espírito e o que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E depois ele vai explicar, querido, não é pela lei, é pela pregação da fé. Você precisa se reprogramar para viver uma vida de bênçãos. Você precisa se reprogramar para viver o melhor de Deus para a tua vida. Não estou falando aqui, queridos, de rituais neopentecostais, tá? Não estou aqui para te dizer nada disso não. Eu estou te falando sobre viver debaixo da lei e não ter a bênção do Espírito Santo e nem ter milagres. Estou falando de viver pela fé, é aceitando a fé, e você viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de milagres. Não estou falando de movimentos físicos, estou falando de movimentos espirituais. Ser guiado, ser conduzido, ser tomado pelas mãos pelo Espírito Santo e ser levado dentro da palavra para descobrir as coisas excelentes que a palavra de Deus tem para cada um de nós e tem para a tua vida. Amém? Amém, querido? Depois ele vai falar uma coisinha que me chama muita atenção. Nós estamos no versículo 5, claro, já te disse, não vou versículo por versículo. Assim como, verso 6, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Oh, aleluia, amém? Leia para mim, aí na tua Bíblia, o versículo 7, do jeito que está aí, bem forte, vamos lá. Sabei, pois, que os que são... Vamos ler juntinho, mas agora mais forte, do jeito que está aí, tá? Vamos lá, 1, 2, sabei, pois, que os da fé... Olha que coisa, são os da fé. E ele acabou de fazer a pergunta lá em cima no versículo 5, olha, aquele que em vós dá o Espírito e que opera milagres, por acaso faz isso pelas obras da lei ou pela fé? E ele vem dizer aqui embaixo, os que são da fé é que são filhos de Abraão. Se você descobrisse que seu pai, brincadeira, mas eu queria que você pensasse nisso. Se você descobrisse que seu pai fosse um homem muito rico, o que você faria? Mas rico demais. Não, estou falando sério, eu quero que você transfere lá tua mente, quero fazer uma dinâmicazinha. Transfere, você descobre do nada aí que teu pai é um camarada multimilionário, e muito bom, um camarada crente e muito bom. O que você faria? Hein? Aí colava nele. Mas ele já morreu. Mas você tem direito à herança, o que você faria? Não é? Além de multimilionário, o camarada é amigo de Deus, Deus escolheu ele, o que você faria? É isso, querido, que Abraão é. É isso que ele é. Ele é o pai da fé, amigo de Deus. E aqui está dizendo que os que são da fé, eles são filhos de Abraão. Depois que você descobre isso pelo Espírito, você nunca mais vive emburrado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou até com medo do som estar saindo bem lá atrás, está saindo? Glória a Deus, porque eu quero que você ouça. Depois que você descobre isso pelo Espírito, você nunca mais vive emburrado na tua vida, sabe por quê? Você sabe que você é descendente de alguém que tem tudo e tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, quando você quiser. Você pode chegar a Ele agora, daqui a pouco. Gente, eu estou clamando a Deus as bênçãos de Abraão sobre a minha vida, depois que Deus me deu esse discernimento. Falei, peraí, eu não sou filho só argentino, nada, eu sou filho de Abraão. Meu pai chamava argentino, tá? Nome diferente, né? Não é diferente argentino? Tem alguém que é filho de um pai com um nome mais bonito que o meu? Tem? Não, nem não é feio não, ô Ninja, nem não é feio não. Hein? Não, Esteve é bonito, menina, você acha? Hein? Genito? Aí já quase empata com o meu. Genito quase empata. Querido, siga comigo, porque eu não quero perder de vista.
E você? O nome do seu pai é feio? Ih, Isabela acabou com você, Flávio. Dizer que o pai... Querido, não quero perder de vista o que eu venho te dizer nessa noite. Os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos filhos de Abraão temos aqui hoje? Querido, eu quero que você se reprograme. Eu vou bater nessa tecla. Eu tenho certeza que Deus me mandou dizer isso. Já é o terceiro dia. Eu vou dizer porque eu sei que tem gente se reprogramando. Tem gente que está se reprogramando. Tem gente que está entendendo pela Bíblia Sagrada que não é pensamento positivo, não é declaração de expressões positivas, não é nada disso. Eu não quero também te privar, querido, de todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida, não. Eu não quero ser hipócrita e cortar aqui as bênçãos materiais, só frisando as espirituais, porque eu quero te dizer, sendo filhos de Abraão pela fé, nós temos todas as bênçãos espirituais nele, aquelas que nos vão levar à vida eterna, e você também tem todas as bênçãos materiais também nele, porque é promessa de Deus para a vida dele, amém, queridos? Então eu não quero que você saia daqui capengando assim, não, eu venho te dizer, se você entender pelo Espírito que você é filho de Abraão, mas se você tem que entender, nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. É preciso que você se posicione em Cristo Jesus para você requerer essas bênçãos que Deus prometeu para Abraão, tá? Não é só vir aqui hoje e fazer umas declarações positivas do tipo, eu sou filho de Abraão. Não é isso não. Você vai compreender mais na frente que é necessário ter o acesso a essas bênçãos, eles são todos através de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz é que abriu o direito para nós gentios termos acesso a essas bênçãos de Abraão. Então não dá para requerer bênção alguma, herança alguma, se você não assumir um pacto com o Senhor Jesus Cristo, que é o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém, querido? E se você desviou dos caminhos do Senhor Jesus, você está perdendo os seus direitos. Então é hora de você se reconciliar. Jesus, eu me reconcilio hoje, porque eu quero essas bênçãos para a minha vida. E eu te digo, são em todas as áreas. Deus não faz nada deixando parte. O Senhor, nas suas bênçãos, Ele é completo. Amém? Então eu quero continuar com você. Paulo então vai argumentar isso até o versículo 9, mostrando para eles lá sobre essa descendência. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, está vendo? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Lá em Gênesis 12, o Senhor anunciou o evangelho para Abraão, por antecedência. De sorte que os que são da fé, queridos, diz o verso 9, são benditos do crente Abraão. Ou seja, Abraão foi o primeiro crente que a Bíblia relata. Amém, queridos? Porque ele creu na promessa de que dele nasceria o descendente. Veja que o versículo 16 vai dizer assim, ora, os da promessa foram... verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, verso 16, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Então, querido, se você quer clamar a tua descendência em Abraão, é por intermédio de Cristo, porque Abraão não teve descendentes, ele teve um, diz a palavra aqui, dando a entender que era Cristo. E na verdade, quantos filhos teve Abraão? Você vai se dar conta quantos ele teve, de quantos foram filhos da promessa. Tá bom? Bom, seguindo na palavra, porque eu quero orar com você nessa noite, o apóstolo Paulo continua apresentando o seu argumento com relação à lei, que na verdade vai do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 11. E nesse argumento, ele vai mostrar para nós, do versículo 10 para frente, que a lei produz maldição, ao passo que a fé produz bênçãos. Nunca se esqueça, a lei produz maldição, ao passo que na verdade a fé vai produzir bênção. Por isso, querido, que todos aqueles que querem viver debaixo da lei, no Velho Testamento, ele vai ter dificuldade, porque ela produz maldição. Olha o que diz o versículo 10 na tua Bíblia. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém?
Entendeu? Quando o pastor disse aqui para você que do versículo 10 até o capítulo 4, 11, ele vai apresentar o seu argumento com relação à lei, e ele vai dizer que a lei produz maldição e que a fé produz bênção. Eu falei para você isso porque eu tirei do versículo 10. Todos aqueles que são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Querido, eu quero que você parta para um novo nível. Não ficou estranho? Novo com nível, ficou estranho, mas é isso que eu quero dizer. Parta para um novo nível na tua vida espiritual. Deixa para trás as coisas da lei. Viva pela fé. Deixa para trás aquelas coisinhas, não pode isso, não pode aquilo. Viva pela fé em Cristo Jesus, e você vai ver que Ele vai colocar a lei dentro do teu coração, e você vai começar a aprender que é muito mais fácil vencer o pecado quando nós estamos vivendo em fé. Fica muito mais fácil vencer o adultério, vencer a prostituição, vencer a mentira, vencer o engano, vencer a roubalheira, vencer um punhado de coisas, querido, quando nós largamos esse negócio de que não pode. Não, sabe, olha a coisa mais linda quando Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas... É isso que se encerra para você entender o que eu quero dizer, para você largar o que não pode, não pode, não pode. Quando Paulo diz todas as coisas me são lícitas, é porque ele era livre, ele foi livre da lei. Então ele está dizendo: hoje não tem nada que eu não possa, na verdade eu posso tudo. Mas aí ele diz: mas nem tudo me convém. Sabe quando é que a pessoa entende que tudo é lícito, mas nem tudo convém? É só quando ela vive pela fé e ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Sem estar cheio do Espírito Santo de Deus, você vai falar que nunca mais vai beber aquela maldita bebida alcoólica e vai conseguir viver uns dias sem beber. Quando se assustar, você está bebendo ela outra vez. Enquanto você não se encher do Espírito Santo de Deus, encher da fé que nós vimos lá no versículo 5, você vai dizer: nunca mais eu vou negar a Cristo e agora é para valer. E quando você assustar, você está lá negando a Cristo, porque não vai conseguir, porque todos que vivem debaixo da lei têm que cumprir toda a lei. Você não consegue cumprir toda a lei se torna maldição na tua vida. Aí você vai dizer: nunca mais eu vou olhar o olhar, como é que é? Para desejar a mulher do próximo, fugiu aqui agora. Nunca mais eu vou olhar para aquela mulher com desejo impuro. E você vai conseguir um dia, e nem dois, no segundo você já olhou com desejo impuro. Sabe por quê, querido? Porque você não entendeu, não reprogramou tua mente para isso, e o teu coração para isso que eu estou te dizendo. Não tem como vencer o pecado, querido, se não for pela fé, pela graça, crendo que Jesus cravou na cruz do Calvário o poder e a força do pecado. Você precisa crer que Jesus cravou na cruz do Calvário o poder e a força de Satanás. Amém, igreja? Amém? Vamos repetir comigo? Jesus cravou na cruz do Calvário toda a força, todo o poder de Satanás. Foi isso que ele fez, querido. E quando você crê nesse sacrifício, acabou, querido. Você vai viver pela fé e não debaixo da lei, e vai ficar tranquilo obedecer à lei, porque você está vivendo pela fé, e é pela fé que nós conseguimos. O justo viverá da fé, e se ele se desviar disso, diz a palavra, minha alma não tem mais nele contentamento. Então, querido, esse texto, ele argumenta sobre essas questões da lei, para que a gente tenha hoje a possibilidade de reprogramar. É impossível o homem cumprir a lei, não dá para cumprir. Ele precisa de Cristo Jesus para se conduzir, porque o justo viverá pela fé, diz o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 7, se você puder acessar sua Bíblia aí, Romanos 7, você vai ver que Paulo vai dizer algo relacionado a isso, e de uma maneira muito bonita. Romanos 7. Romanos 7 vai dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Está vendo aquilo que eu disse sobre a placa? A placa de trânsito serve para me dizer o que eu não posso fazer. A placa de trânsito vai dizer que eu posso só ir de 60, para cima de 60 é errado. Vai dizer que eu posso ir de 80, de acima de 80 é errado. Vai dizer que eu posso ir de 100, acima de 100 é errado. Vai dizer que eu posso ir de 110, acima de 110 é errado. É assim, é isso que Paulo está dizendo em Romanos 7. Que diremos, pois, que a lei é pecado? De modo nenhum.
mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Querido, se você é do tipo que está lutando e não está conseguindo vencer o pecado, não está conseguindo vencer essa maldição que tem te acompanhado, as coisas têm dado errado para a tua vida, como nós lemos no início, as coisas não estão encaminhando bem, eu te convido nesta noite a aceitar a palavra do Senhor, reprogramar a tua vida, e você vai ver como o Senhor vai te conduzir por um caminho de vitória. Quero te dizer, queridos, que os pensamentos de Deus para a tua vida são bons. Os pensamentos de Deus para você é de paz, de graça, de prosperidade em todas as áreas, e Deus sabe muito bem onde está a bênção para a tua vida, mas você está andando em círculos, ou não está indo na direção, porque você está indo pela lei, você está indo pelo teu conhecimento intelectual, você não se jogou nos braços da fé, nos braços do Senhor, por isso as coisas ficam difíceis. Está difícil vencer aquele pecado horrível, porque você está indo com a tua força e com a tua coragem, mas na hora que você fizer como Davi, e enfrentar o teu Golias na força do Senhor, você vai vê-lo caindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Amém? É assim que funciona. É esta palavra que eu trago para você nessa noite, uma palavra para te animar e para te ajudar a te reprogramar. É preciso esquecer muita coisa, querido, que a gente aprendeu, muita coisa que a gente fez errado até os dias de hoje, tá bom? 13, versículo 13 vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Aí você vai se dar conta comigo que não tem outra maneira de você tomar posse dessas bênçãos, senão por Cristo Jesus. Cristo cravou na cruz, como nós repetimos, cravou na cruz toda a força de Satanás, ele se fez maldição por nós, então agora o teu acesso a todas essas bênçãos é através de Cristo Jesus, não tem como, tá? Chega a dizer o versículo 14, tudo isso que eu estou te dizendo, olha, diz assim, ele, não é verdade, Cristo, tá? Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Repita aí na tua Bíblia, leia comigo o versículo 14. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Querido, é por meio do Senhor Jesus Cristo. Dissemos que a lei produz maldição, mas que a fé produz bênçãos. Por quê? Porque é por meio da fé em Cristo Jesus que nós vamos alcançar todas essas bênçãos. A morte de Cristo operou trazendo a bênção de Abraão, a bênção do Espírito para as nossas vidas. Não tem como você conseguir essas bênçãos senão através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, nós não pregamos outra pessoa senão Cristo. Por isso nós não falamos de outra pessoa, senão do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo vai mostrar o desprezo que ele tinha pela lei. Pastor, o apóstolo Paulo mostra desprezo pela lei? Sim. Do versículo 19 ao 22, ele vai mostrar um desprezo terrível pela lei, mas isso é justificável. Presta atenção e acompanhe a leitura do versículo 19 ao 22. Logo, ele faz a seguinte pergunta: logo, qual a razão de ser da lei? E ele coloca: foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas o mediador representa Deus, e você sabe que o mediador aqui, irmãos, é Jesus Cristo. Verso 21, logo a lei é contra as promessas de Deus? Ele, de modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Está vendo, querido? A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Ou seja, a lei só vai te lembrar do pecado. A lei só vai trazer lembrança do pecado. E a lei foi dada aqui, ele coloca muito bem, foi acrescentada por causa das transgressões. A lei foi dada, na verdade, é para dar caráter de transgressão ao que era pecado naquela época, até que viesse o mediador que se chama Jesus Cristo. Preste atenção, a lei veio e foi dada só para dar caráter de pecado na transgressão. Ou seja, todo mundo podia adulterar
enquanto não existia, não adulterarás. Quando veio a lei dizendo não adulterarás, deu caráter de pecado a uma prática que era comum. Quando veio dizer não matarás, só veio dar caráter de pecado a uma prática que eles faziam, que era matar. Ao momento que Deus mandou lá, não matarás, surgiu então o caráter de pecado. Opa, matar é pecado. E aí, quando a pessoa cobiçasse uma mulher, Deus vem com a lei e diz para não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, nem o escravo do próximo. Ali então deu caráter de pecado para aquela prática. A mesma coisa é o que a lei vem dizer para mim e para você, caráter de pecado, e só tem como nos livrar deste caráter de pecado através do mediador, que o versículo vai dizer para nós, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deu para entender, apesar da correria? Deu para entender mais ou menos? Diz amém. Eu quero que você pegue o máximo que você puder. Depois desse vídeo, vai lá para o YouTube, essa semana ainda. Se você quiser mais esclarecimento, ouça com mais calma. Mas eu quero te trazer essa palavra de ânimo para que você sacuda a poeira do pecado na tua vida. Sacuda da tua vida o pessimismo. Sacuda da tua vida esse negócio que nada dá certo. Sacuda da tua vida esse negócio de vai e volta e não segue no alvo. Sacuda da tua vida essa mente que está dizendo que você só dá problema. Você é um zero à esquerda. Sacuda disso e descubra quem você é em Cristo Jesus e na palavra, e saia daqui um novo homem, saia daqui uma nova mulher, reprogramada para viver o que a Bíblia diz que Deus tem para você, e não o que o diabo tem lançado na tua mente porventura. Amém, queridos? Para concluir, os últimos versos que nós lemos, do 26 ao 29, vai dizer da maneira mais linda que todos vocês, que nós somos bem-vindos em Cristo Jesus. Diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Dessa forma, olha que lindo, querido, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém, queridos? Baixa a tua cabeça e nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Quero orar com você e quero orar por você. Em nome de Jesus. Do lugar de onde você está, eu quero te pedir que medite em tudo o que foi falado, me esforcei ao máximo para trazer para você uma grande verdade para a tua vida, que é aquela da reprogramação dos pensamentos de quem você é, de quem você era e de quem você pode ser em Cristo Jesus. Eu não gosto nem um pouco daquela teologia atual, moderna, contemporânea, de pensamento positivo, de declarar frases. Isso não funciona não. Mas se você conseguir captar a mensagem que eu acabei de ler com você de Gálatas 3 e aplicar na tua vida, se reprogramando para pensar de você aquilo que a Bíblia diz, muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa vai mudar. Minha vida mudou radicalmente no dia que eu me dei conta dessas coisas e eu comecei a aplicá-las no meu coração. Ouvi na minha infância, querido, muitas coisas negativas com relação a mim mesmo, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, que não ia. E eu vejo hoje, 30 anos, 35 anos depois, tudo aquilo que me diziam que era impossível, eu vivo. E eu alegro-me na presença do meu Deus, porque Ele me ajudou a reprogramar minha maneira de pensar. Não acredito na maldição de família, como muitos dizem aí. Meu pai era assim, eu sou assim. Minha mãe era assim, eu sou assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você está ouvido ao diabo e toma as mesmas decisões que os teus antepassados. Aí a coisa se repete na tua vida. Se você quiser vir aqui na frente para que eu ore com você, pedindo a Deus que te ajude nesta reprogramação e nesta posse da bênção, eu te convido a vir em nome de Jesus. Se você quiser,
em nome de Jesus. Mas se você não quiser, oro com você do mesmo lugar onde você está. Eu quero que você se sinta muito livre hoje. Mas eu quero te dizer que o que eu preguei aqui hoje, eu tenho vivido, eu tenho buscado de Deus. E eu vivo isso há muitos anos. Só que eu me calei com relação a esta pregação. Talvez você está olhando, pastor, mudou. Não, eu me calei. Eu tenho usufruído disso desde 1986. Mas eu me calei com relação à grande verdade, que é preciso saber quem você é em Cristo Jesus. Que você precisa saber o que a Bíblia diz que você é. E você não precisa se envergonhar, mas é um ato de fé. Quando nós amaldiçoamos a nós mesmos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, passamos a colher todos os frutos daquilo, exatamente daquelas coisas que nós falamos de nós. E a pior situação é quando você começa a aceitar aquilo que as pessoas dizem de você. Não vai dar certo, não tem futuro, vai dar errado, não vai casar, não vai isso, não vai aquilo, não vai aquilo, que não vai conseguir vencer aquele pecado porque isso é de família, mais cedo ou mais tarde vai cair porque é de família. Não, você não tem que ouvir nada do que eles dizem. Você tem que ouvir o que a palavra diz sobre você. E eu te convido a essa reprogramação na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que os líderes da igreja se posicionem. Eu quero pedir que você ministre sobre a vida de alguém que ficou no banco. Mas eu preciso que você levanta e olha, e se aproxime de uma pessoa que você gostaria que fosse ministrada nessa hora, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Às vezes nós temos pessoas ao nosso redor pedindo socorro, pedindo, pelo amor de Deus me ajuda, pelo amor de Deus me socorre. Mas nós não conseguimos, queridos, nos ajudar. Recentemente eu li a carta de uma pessoa que ia tirar a própria vida. Não fosse a misericórdia de Deus dando a essa pessoa uma oportunidade um dia antes. E aquilo me impactou muito com relação a pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho na hora certa. Porque não adianta nada você pregar depois ou orar depois que as coisas aconteçam. E uma das coisas que o Senhor me mostrou nesta semana foi exatamente isto. Não adianta você orar depois que a coisa acontece. Você tem que orar a tempo, no momento certo, na hora certa. É isso, não ore tarde demais, porque já não tem mais efeito. É isso que Deus falava no meu coração enquanto eu orava. Não ore tarde demais, porque pode não ter mais efeito. A oração tardia, ela não resolve. A oração tem que ser feita no momento certo. Estenda suas mãos para cá, queridos, em nome de Jesus. E nós vamos orar com nossos irmãos. Se tem alguém que está no banco nessa hora, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido também a levantar a tua mão, vir à frente e nós vamos orar com você. Se tem alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, venha até a frente, nós vamos orar com você. Ou se você já aceitou Jesus um dia e se reconciliou, esta é a tua oportunidade, não perca, em nome de Jesus. Levanta do teu lugar, nós vamos orar com você e será aberto esse novo acesso às bênçãos que Deus tem para a tua vida em Abraão. Enquanto oramos, você tem essa liberdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Coloca a tua filha, Senhor, nas tuas mãos. Peço que o Senhor possa abençoá-la, Senhor. Derrama a tua está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha